Continuando a análise dos elementos objetivos do pagamento, né, da teoria do adimplemento obrigacional. Então, nós vamos estudar agora do lugar do pagamento, artigo 327 na sequência depois da prova, né? Artigo 327, efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Então, em regra geral, o pagamento tem que ser feito no domicílio do devedor. Parágrafo único. Designado 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles, né? Artigo 328. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel, ou seja, na entrega de um imóvel, ou em prestações relativas ao imóvel, far-se-á no lugar onde está situado o bem, onde está situado o imóvel. Isso é uma regra geral. Normalmente, o local do imóvel atrai a maioria das competências para a realização dos pagamentos e das relações civis de um modo geral. Artigo 329. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Artigo 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. É o exemplo do que a jurisprudência, a doutrina chama de suprécio e surrécio. Ou seja, se eu estabeleci num contrato que o pagamento daquela locação eu iria fazer, por exemplo, eu fiz um contrato de locação com Diélida e Diélida estabelecemos no contrato que todo mês, dia 10, ela vinha na minha casa e fazia o pagamento na minha casa. No entanto, no decorrer dos meses daquele contrato, ela começou a fazer o pagamento através de depósito judicial, né? Então, se eu não manifestei nenhuma oposição a isso e ela continuou fazendo esse pagamento reiterado de forma diversa e em local diverso, surge aí uma nova cláusula contratual em atenção à boa-fé, tá? É o que a gente chama de suprécio e surrécio. Agora vamos analisar do tempo do pagamento. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustado época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Então você faz um contrato verbal ou escrito e não estabelece a data de pagamento, significa dizer que o credor, ou as formas de pagamento, significa dizer que o credor pode exigir um montante total desde aquela assinatura do contrato. É por isso que nos contratos tem lá que o contrato, o primeiro pagamento será em tal dia, o primeiro pagamento será daqui a um mês, e tantas prestações em tais e tais dias. Precisa estar muito bem amarrado, porque se não tiver amarrado, se não tiver essa previsão, o credor poderá exigir imediatamente o valor total do contrato assim que ele for assinado. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que este teve ciência do devedor. Ou seja, toda vez que nós tivemos um contrato que estiver submetido a uma condição, que é um evento futuro e incerto, aquele pagamento atribuído em razão da condição só deverá ser feito quando a condição for implementada. Então eu digo, Diélida, você é minha estagiária, eu vou lhe contratar como assistente jurídica para o meu escritório quando você passar na OAB. Então, quando ela passar na OAB, é que eu terei a obrigação de fazer a contratação dela como assistente jurídica ou aumentar o seu salário, por exemplo, tá? Artigo 333. Ao credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código, nas seguintes hipóteses. No caso de falência do devedor, no caso, se os bens hipotecados ou penhorados, né, forem penhorados em outra execução por outro credor, ou se tornarem insuficientes as garantias estabelecidas para aquele débito. O que é que o artigo 333 está trazendo? Está trazendo que a dívida só deve ser paga, em regra geral, na data que foi estipulada. No entanto, o credor pode cobrar a dívida antes em algumas hipóteses. A primeira hipótese é se observou que o devedor faliu.
Se o devedor faliu ou se tornou insolvente, então pode ser cobrada essa dívida anteriormente. No caso de falência, irá ser formado um processo específico de falência e um concurso de credores. Isso é próprio do direito empresarial, mas eu preciso que vocês entendam isso. A dívida poderá ser cobrada antes da data marcada se o devedor faliu. Entenda isso. Se os bens que foram dados para garantia daquela dívida forem penhorados para outra dívida. Normalmente, as dívidas de alimentos e as dívidas fiscais, as dívidas de impostos, elas têm um poder sobre todas as dívidas. Então, se eu tinha aqui um bem que foi dado em penhora para aquela relação contratual, mas aquele bem acabou sendo penhorado por outra dívida, dívida de alimentos ou dívida de fiscal, de tributos, de impostos, então o credor poderá exigir do devedor o pagamento da dívida. Por quê? Porque a garantia que tinha naquela dívida foi excluída, acabou de ter aquela garantia e foi passada para outra dívida e não para a dívida ali daquela pessoa. E se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, as garantias, por exemplo, as fianças, né, se a fiança deixou de existir ou outros tipos de garantia, tá bom? Parágrafo 1º. Nos casos desse artigo, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes. Nós já vimos isso do ponto de vista da solidariedade, ou seja, quando há uma solidariedade passiva, as dívidas elas são individualizadas. A solidariedade é do pagamento. Então, se um devedor entrou em falência ou se tornou insolvente, isso não significa autorizar ao credor cobrar a dívida de toda. Ele poderá apenas cobrar a parte daquele que se tornou solvente ou insolvente ou faliu, ou a dívida toda, mas para outro credor, no tanto, apenas na data que vencer aquela dívida. Entendeu? Então, recapitulando, o que é que o parágrafo único está dizendo? Havendo solidariedade passiva, ou seja, uma pluralidade de devedores, se um daqueles devedores faliu, se um daqueles devedores se tornou insolvente, o credor só poderá cobrar a dívida toda dos outros credores na data adequada, na data que estava marcada. Por quê? Porque a falência ou a insolvência, ela não como é que eu posso dizer, se reproduz para os outros devedores, no caso da solidariedade passiva. Nós já vimos isso lá quando discutimos as obrigações solidárias passivas, tá?